Tá pensando em vir em Itália reconhecer a sua cidadania italiana? Existem 3 coisas importantes que você precisa saber. Sou Renato e já realizei mais de 1.046 processos administrativos. Processos administrativos são aqueles processos que são realizados diretamente na Itália. E olha, por conta de tanta experiência, eu quero citar 3 pontos, de muita importância e que me ajudaram a conseguir realizar tantos processos assim. Muitas das vezes a gente pensa que reconhecer o processo da cidadania italiana é somente entrar no avião e viajar para a Itália. E a gente acaba excluindo. Eu sei porque eu passei por isso. Eu, quando vim à Itália, eu sempre sonhei em morar na Itália e reconhecer a cidadania italiana da minha família. E essa ansiedade, essa vontade de correr para a Itália me fez esquecer de alguns pontos importantes. E são tantos eles, mas eu separei 3, 2 mais o terceiro, para mim, foi o mais importante e é ainda hoje o mais importante. Eu sempre falo que eu, como você, que está aí do outro lado da tela, quem sabe ainda no Brasil ou no exterior, mas que já teve, ou tem o sonho, como eu já tive, de morar na Itália, de ter a cidadania italiana reconhecida, pensa que nós pensávamos que era algo tão impossível, tão difícil. Por quê? Porque eu também passei por mãos de assessores corruptos, pessoas que só visavam o dinheiro. E olha, foi tanta falcatrua que por um certo tempo eu, Renato, quase desisti dos meus sonhos, porque era difícil encontrar alguém que fosse honesto, alguém que olhasse e falasse, pô, eu vou te ajudar, ao menos com uma informação. Então foi assim por toda a minha vida. Viajei, vim à Itália e quando comecei a trabalhar com cidadania italiana, ajudar as pessoas, e eu ia pedir informações para amigos que eram assessores, essas pessoas não me falavam absolutamente nada, então eu tive que aprender tudo sozinho. E olha, eu sofri muito para aprender o que realmente é cidadania italiana. Então, por isso, primeiro passo que eu tenho que passar para você, e principalmente se você quer fazer o seu processo sozinho, sem o auxílio de ninguém, é que a Itália tem mais de 4.000 comunes. Então, pela lei italiana, você pode ser reconhecido em qualquer lugar do território italiano. Então, você pode escolher um comune. Mas tem uma dica, que é a primeira, que é tão importante, que muitas pessoas não falam, é que nem todos os comunes fazem processo de cidadania. Nem todos os processos vão aceitar. Já aconteceu no ano de 2018, um menino que veio fazer o processo sozinho, praticamente ele rodou todo o Treviso e nenhum comune quis fazer o processo dele. E por intermédio de uma empresa do Brasil, ele acabou me conhecendo e eu consegui fazer o processo dele. Faltava uma semana para vencer o tempo do passaporte dele. Então, repito, a cidadania italiana não é somente você pegar a documentação e viajar. Você pagou alguém no Brasil, aí isso gera em você uma autoconfiança. Pô, essa pessoa, que o meu escritório, minha documentação está tudo ok. Então, quem fez a minha documentação foi um advogado, foi uma pessoa que já tem muita experiência, e aí eu vou para a Itália. Não é bem assim, acredito que no começo desse ano teve uma menina, inclusive a gente tem um podcast, acredito que eu não postei ainda, se chama Bárbara. Ela é arquiteta, ela veio para a Itália, e aí, quando a gente se conheceu, ela estava dando uma crise de choro, porque ela estava desesperada, porque ela veio pensando que poderia fazer a residência dela no hotel. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que nem todos os comunes fazem não vão querer fazer a sua cidadania italiana. Você pergunta por quê? Por quê? Se isso está previsto pela lei italiana. Isso é previsto. Todo comune é obrigado a fazer. Por vários motivos. O primeiro motivo são os escândalos que já teve. Muitos oficiais acabam ficando com medo. Porque hoje uma quantidade elevada de prática pode sim fazer com que o comune seja investigado, passar por uma auditoria. Então os oficiais têm medo, porque hoje o sistema italiano não dá realmente um modo de verificar, O oficial não consegue verificar se realmente aquela apostila ou se aquela documentação é verdadeira. Então é uma responsabilidade muito grande. O Estado ou o Ministério do Interno poderia sim desenvolver ferramentas para também
certificar, né, dar essa certeza para o oficial que toda a documentação é realmente verídica. Então, você pode pegar um comune, você pode pegar um oficial que acabe, é uma pessoa que nunca fez um processo, que tem medo, que não queira fazer, né, que diga para você, olha, eu faço processo em 1 ano, ou seja, isso não é previsto por lei. Né? A gente tem leis administrativas que o comune ele pode criar um regulamento interno e o máximo que um comune pode criar são 6 meses. Ou seja, se um comune tem mais de 1000 processos de cidadania pedidos administrativos, sim, o comune pode, olha, eu faço em 1 ano porque eu trabalho sozinho, eu tenho que fazer 1000 processos por ano. Né? Então, isso também pode ser algo que pode atrapalhar você. Você pegar um comune que já tem 300 pessoas, você pegar um comune, acontece muito de as pessoas virem para a Itália por conta e vir por indicação ou por causa tem um grupo chamado Cidadania Área Livre, e as pessoas ficam indicando. Eu já vi muitas pessoas, vai no comune tal, eu fiz a minha cidadania lá e vi um monte de gente e depois a pessoa não conseguiu fazer, porque tem mais de 100 mil pessoas ali querendo fazer cidadania italiana, então vamos supor que 100 pessoas, ou 50 ou 30 pessoas vão ao mesmo tempo, isso realmente cria uma crise no comune. Então é muito importante, primeiro, que você conheça o comune onde você quer vir, procure entender, procure descobrir, conheça alguém, tenha 100% certeza, tente entrar em contato com o oficial, mande um e-mail, explique a sua situação, fale sempre que você tem o sonho de morar na Itália, isso estimula os oficiais a lhe ajudarem também. Né? Isso estimula o oficial a ajudar você. Quando você fala que tem um sonho de resgatar as raízes, né? Um dos fatos que os comunes acabam hoje, não todos, não querendo fazer, por quê? Porque eles falam que realmente os brasileiros, eles somente passam pela Itália. Né? Claro, é um direito, né? Ou seja, o cidadão ele pode ir morar em qualquer lugar. O italiano que mora aqui vai morar em Londres. Os médicos hoje italianos estão indo trabalhar, né, na Austrália, na Alemanha. Então é um direito do cidadão italiano. Mas ficou aquela imagem que as empresas, né, as pessoas vêm para a Itália somente para ter identidade para ir embora. Então existem muitas coisas que podem impedir, né, o seu processo em um comune. E a questão é o seguinte: se você vem sozinho, você está desprovido de conhecimento. Né? Você não conhece o idioma, você não sabe falar italiano, você não conhece um advogado. Então, assim, na grande maioria das vezes, quando o requerente ele chega até um advogado, o processo basicamente não tem mais como ser revertido. E a grande parte dos advogados italianos, eles estão interessados em coisas que realmente dê dinheiro. Acontece muito de as pessoas chegarem até o advogado não querer mais. Né? Hoje os advogados que conhecem um pouco de cidadania italiana, é difícil você achar um advogado que entende ou queira trabalhar ou queira ajudar na parte administrativa. Eles estão interessados em pegar processos judiciais porque são rentáveis, eles não querem se incomodar. E é bem do perfil do italiano, né? Você chega num local, 10 para as 6 e fecha às 6, ele não te atende, ele prefere perder. Você chega lá, eu vou comprar 3 mil euros, ele não me importa, eu fecho as 3, o italiano é assim. Então, atenção, muito cuidado. Segundo passo também muito importante, e isso você tem que escrever no seu papel, é que a gente tem o ufficio catastale na Itália, né? Eles são responsáveis também pela questão urbana, até pela questão da casa, né? A questão de registro de casa. Então, nem todas as casas podem, né, ser idônea para residência, né? Porque para você fazer o seu processo na Itália, você precisa residir, segundo a capa 28, né? K28, você precisa ser residente naquele comune. Então, nem todas as casas, eu já vi casas de italianos alugar uma casa que no comune está registrada como um escritório e as pessoas pagarem, fazer contrato, né? E o proprietário basicamente já sabia disso, né? Era napolitano. Outra dica: muito cuidado quando você faz negócios com napolitanos, né? Eu, por experiência, nunca tive boa experiência com napolitano. Então eles são realmente, até aqui no norte, né, os próprios italianos do norte não têm nenhum preconceito, mas realmente tem
esse receio, porque a grande parte dos napolitanos que vêm para o norte já aprontam, né, fazendo essas coisas aqui. Né? Então aconteceu que o napolitano, um italiano napolitano, ele alugou um escritório sabendo que não podia. Então as pessoas pagaram, não conseguiram recuperar o dinheiro. Então é muito importante que antes que você alugue uma casa, você procure também ir no Comune, converse com o oficial, né? Claro, passou a primeira etapa, se certificou que vai dar certo no Comune. Vai morar com alguém? Beleza, né? Melhor ainda, olha, falei com o oficial, eu tenho um amigo que mora na cidade, ele vai fazer, e aí eu vou falar sobre um próximo vídeo, como fazer residência. Quais são os meios que você consegue em fazer residência, né? Então o segundo passo, procure alugar uma casa e antes de alugar a casa, ir até o Comune e perguntar ao oficial, né, se é aquela casa, ou se não, no contrato, né, é muito importante que sem contrato você não vai conseguir fazer residência. No contrato conste, você leia que realmente um imóvel. Procure ver os metros quadrados, se é uma casa muito pequena e você, né, você tem uma família grande, essa casa não vai suportar todo mundo, então quando a polícia municipal for vir, eles não vão dar residência, ou seja, a documentação deu certo, o Comune aceitou, mas você vai ter problema com a residência. Então tem que ser uma casa, geralmente a gente faz um cálculo, né, pelas janelas da casa ou por 15 metros quadrados, então uma pessoa, ela vale a 15 metros quadrados. Então, se você vai fazer o seu processo, né, e de mais 2 irmãos, são 3 pessoas, a casa tem que ter aproximadamente mais que 60 metros quadrados. Né, e tem que ter 2 quartos, ou um quarto muito grande, que tem assim um espaço tranquilo de colocar 3 camas, tá? Então, de 15 a 20 metros quadrados, tá? Uma casa de 60 metros quadrados, 55 metros quadrados para fazer 3 residências, porque senão a polícia municipal, ela pode não aceitar. O terceiro passo, e para mim um dos mais importantes, é, quem sabe, a contratação de uma assessoria. Hoje, em 2023, né, eu estou gravando esse vídeo ainda em 2023, existe muitas assessorias hoje que não estão mais trabalhando, entre aspas, né? Elas te vendem um serviço, você chega na Itália e quando chega na Itália ele não faz a residência, não faz o código fiscal, né? Por exemplo, essa semana a gente recebeu um cliente no domingo, na segunda a gente fez o código fiscal e nós já estamos encaminhando o processo juntamente ao Comune, à prefeitura. Por quê? Porque quando o processo a gente consegue fazer com mais agilidade, é melhor para a gente, né? O vigílio passa, a gente fica mais tranquilo. Não acontece isso em todas as assessorias, né? Tem uma assessoria que eu não vou falar o nome, né? Que em 2018 ela basicamente roubou umas 40 pessoas e o dono sumiu. Né? Sumiu. Aí passou 2018, 2019, 2020, metade de 2021 ele voltou novamente e somente esse ano, 2023, mais de 60 pessoas já retornaram ao Brasil, inclusive um casal, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu fiz o podcast e eles contam, né? Foi o primeiro podcast que eu fiz, eu não tinha estúdio na época ainda, eu estava começando, então eu fiz, né, no meu quarto, assim, então foi algo bem diferente do podcast que a gente tem hoje, né? Ou seja, não era tão avançado, a gente não tinha estúdio ainda, mas enfim, eu vou deixar o link, vocês conseguem acompanhar a história deles. Eles são de Florianópolis, eles venderam a casa, venderam tudo. E quando a gente fala de cidadania italiana, a gente está falando de sonho. A gente sai do Brasil, a gente deixa a mãe, deixa pai, vem com a família e chega aqui, imagine você perder tudo da noite para o dia. Esse casal, eles, quando eu conheci eles já tinham 1 ano na Itália e eles não sabiam como estava a situação do processo. O Comune denunciou o assessor deles, eles não podiam entrar, né, no Comune porque o Comune proibiu, porque não aguentava mais, tinha umas 30 pessoas naquele Comune e todas essas 30 pessoas, os processos foram cancelados. Algumas foram trabalhar ilegais, né, na Alemanha para poder levantar um dinheiro para voltar para o Brasil, pelo menos com alguma coisa. Então, isso é muito arriscado. Por isso que eu falei, o terceiro passo quem sabe, é o mais importante. Por quê? Porque é a sua vida que está ali. Então, o que é que eu tenho que fazer? O conselho que eu tenho que te dar? Procure acompanhar o trabalho da assessoria, né? Acompanhar o Instagram e ainda isso, fazer uma chamada de vídeo com o assessor.
acompanhar o trabalho, né? Ver se ele posta vídeos com os clientes, porque assim, dificilmente um cliente que está decepcionado, ele vai querer fazer um vídeo. É quase impossível. O máximo que o cliente pode fazer é uma foto, né? É o máximo. Mas dificilmente ele vai querer fazer um vídeo com a pessoa. Então, se você vê uma assessoria que tem vários vídeos, vários depoimentos, as pessoas estão dando a imagem, né? Ou seja, quando você dá uma imagem para falar de alguém, quando você dá a sua imagem para falar de um produto, quer dizer que você está realmente muito satisfeito com aquilo, que você está realmente se dando para falar bem daquela empresa. Então, isso é um bom sinal. A grande parte dos meus clientes hoje estão vindo das maiores empresas de cidadania do Brasil, né? Uma que passa em televisão, passa na Rede TV, passa na Globo, são empresas muito conhecidas, mas não conseguem atender todo mundo. Então, a grande parte das pessoas vem dessas empresas. Então, cuidado para não se iludir com promessas. Cuidado em vir para Roma. Roma é uma região muito difícil. O comune hoje de Roma é um comune muito grande, o processo demora muito, exige muitas exigências. Então, assim, os comunes começam a criar dificuldades para não fazer o seu processo. Então, o que é que as assessorias fazem? Pegam pessoas e colocam em Roma. Porque quem é que não quer vir para Roma? Imagine só agora você em Roma fazendo um processo da sua cidadania italiana, né? O reconhecimento. Que sonho você ir passear no Coliseu, no Vaticano todos os dias, mas só que isso cansa, né? Depois de 15, 20 dias, isso vira um tédio, você não aguenta mais ir na rua de Roma. Você começa a ver os defeitos, a sujeira, a imigração, os mendigos, ou seja, coisas que você nunca imaginava conhecer ou ver, você começa a ver. Por quê? Porque aquela euforia acaba, né? Você conhece Roma, você conhece, todo dia você está ali, então você enjoa. Nós temos, o ser humano tem, né, esse jeito, né, esse comportamento de querer muito uma coisa e depois que conquista, né, deixa de lado. Então é normal, a gente está sempre querendo crescer, a gente quase nunca a gente está satisfeito por aquilo que a gente quer sempre mais. Isso é algo normal do ser humano, mas isso acaba acabando, essa chama apaga, né? Então não se iluda. As empresas que já foram presas, os assessores que foram presos, a grande parte ofereciam turismo, atraíam as pessoas, e isso serve como aí uma atração, né, para fazer você entrar dentro do funil, né, atrair você com turismo, vem aqui nas Ilhas Malfitanas, eu te boto e coloco aqui você em Veneza, e você fica com aquele sonho que você está vindo para um comune que é um dos lugares mais lindos do mundo. E você vem, depois de um mês, você vê que a vontade de ficar naquele lugar realmente acaba e você vê que o processo não anda. Então, procure observar que você tem que ter o código fiscal, não pode passar dos 3 meses. Olha, vai ser assunto para um outro vídeo. Próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou explicar para você todo o processo na Itália, né? O que você tem que fazer se você for contratar uma assessoria ou se você for fazer o seu processo sozinho ou sozinha, né? O que é que você precisa se atentar, né? Código fiscal, tempo de residência, tempo de entrada, comunicação, como funciona o comune, o que é que o comune faz, havia o procedimento, sospensione dei termini, né, procedimento, conclusione della pratica, que é a finalizazione, quando o comune ele finaliza o processo. Então, havia o começo, o raccomandata que os comunes enviam para casa, alguns enviam, alguns não, contratos de aluguel que alguns comunes pedem, outros não, qual é o tipo de contrato que tem que ter no seu nome, né? Qual é o valor que você tem que pagar, os tipos de contrato. Então eu vou estar ensinando isso para vocês no próximo vídeo, tá bom? Olha, se você gostou desse vídeo, quero convidar você já correndo agora mesmo, deixar o seu like, deixar um comentário se você gostou. Isso vai ser tão útil para mim, eu saber que eu estou de alguma forma te ajudando. Deixar uma dúvida aqui nesse vídeo e compartilhar. Pega esse vídeo e compartilha no seu Facebook, quem sabe, né? E com certeza você vai estar mostrando ao algoritmo do YouTube que você gostou, né? E ele vai distribuir esse conteúdo para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho, se inscreve agora. Olha, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!